Bom dia, caros ouvintes do Maluco Cast. A gente hoje vai fazer uma entrevista com nosso amigo, parceiro, Johan. E essa daqui é uma das etapas do Malungo, assim, que é o Malungo Entrevista. E o intuito do Malungo Entrevista é a gente falar com o nosso convidado de um aspecto mais pessoal para vocês poderem conhecer ele numa entrevista rápida. E, enfim, a gente poder se conhecer melhor e até para poder conhecer mais a instituição, saber os rumos do que a gente está falando e por que ele escolheu isso, entre outras coisas. O Malungo Lab é importante, né? É o laboratório que a gente tem aqui dentro do Instituto Federal de Humanidades Digitais. Se quiser contribuir, entrar em contato, tamo junto. Enfim, bora conhecer Johan hoje. Então, Johan, se apresente. Quem é você, o que você faz, o que te levou aqui para dentro do Instituto Federal e que já não é mais dentro do Instituto Federal, né? Então, pode se apresentar. Então, sou o Johan Silva, né? Estudei aqui na licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Recife e vim atrás da Geografia para fazer a minha formação superior, que era um desejo que eu tinha, porque eu sempre estive interessado nisso de pesquisa, de universidade, caminho universitário, e era meu grande sonho, então vi aqui a oportunidade de estar realizando. E foi assim que eu acabei vindo, com o conselho de um amigo que faz direito, cujo sonho era fazer geografia. Ele acabou me indicando, não, abri a oportunidade ali, vai, corre atrás, eu também gosto dessa área, e foi colocando pilha, né, como se fala. E isso foi começando a criar um interesse maior dentro de mim, até que eu dei a oportunidade, vim e gostei bastante. E tu decidiste fazer geografia, tipo, tu tava no teu ensino médio e daí, tipo, tu teve iniciativa do teu amigo e resolveu vir pra cá. Tu já tinha essa mira mesmo de ser pesquisador e tal? Então, eu, quando estava no ensino médio, tinha outros focos. Eu, por exemplo, queria cursar Direito ou Design Gráfico, que foi a área que eu acabei adentrando. Mais uma vez, dentro do design gráfico, no primeiro período, acabei não gostando muito do curso. Eu imaginava que era uma coisa, chegando lá era outra. E aí me senti meio perdido. Graças a esse meu amigo foi que acabei reencontrando e me colocando novamente com a geografia e vindo pra cá. Interessante, mano, porque tu pega um leque grande, né? Tipo, desde, assim, designer gráfico e direito pra tu ser pesquisador e tal. Isso. Agora, e aí, como é que é fazer pesquisa dentro do Instituto Federal? Então, as pesquisas e extensão, principalmente, que foi o projeto que eu acabei realizando por maior tempo dentro do Instituto, que é o PIBIC e o PIBEX, geralmente acabam recebendo bolsa quando os professores submetem. E para mim foi bem tranquilo, encontrei um professor que era super dedicado, se prontificou a me explicar passo a passo o que eu tinha que fazer, qual a ideia que ele estava desenvolvendo para aquela pesquisa. E posso dizer que, como um todo, a coordenação da geografia, ou seja, todos os professores que realizam esse estudo e pesquisa, extensão, todas essas coisas, é uma equipe muito dedicada. Então, sim, eu tive e tenho todo o apoio necessário para realizar as atividades. E aqui dentro do Instituto, como é que funciona mais ou menos assim? Justamente para quem está vendo a gente aqui na entrevista, né? Tipo assim, para entrar dentro de um grupo de pesquisa como o seu, tipo, dessa parte principalmente para a galera do superior, né? Mas até para a galera do integrado e tudo mais, tipo, como é que foi esse processo assim, entrar no grupo de pesquisa e como é que funcionavam as coisas lá dentro, assim? Tipo, como é que vocês faziam a pesquisa, o método de vocês e tudo mais? Certo, então. Primeira coisa é entender que a pesquisa em geografia é multifacetada, então tem diversas áreas dentro da geografia e, por ser diversas áreas, tem diversas formas de realizar a pesquisa. Então, a pesquisa que eu realizei, provavelmente na pesquisa que hoje em dia outros colegas estão realizando, ou pelo menos não uma metodologia igual. Mas o processo como é? Quando eu cheguei, eu estava no segundo para terceiro período, comecei a me interessar por determinadas áreas do conhecimento da geografia e conversar com alguns professores de tipo, eu tenho interesse em fazer pesquisa, eu quero começar a entender melhor como que funciona toda essa dinâmica, quero me adentrar. E aí, com o interesse sendo mostrado para os professores, quando abre alguma oportunidade de bolsa, algum edital,
eles submetem e eles te chamam. E aí você começa a fazer parte da equipe que eles têm montado lá dentro. Com isso, o professor começa a fazer algumas reuniões contigo para te explicar, tipo, a pesquisa que estamos tentando realizar vai precisar fazer entrevistas. E aí ele vai te explicar a metodologia, vai te explicar a base teórica que está fundamentando essa pesquisa, porque toda pesquisa tem que ter uma base para fundamentar o motivo e a importância dela. E a partir disso, você vai encaminhando, engatinhando para entender qual que é o objetivo, qual que é a funcionalidade e como realizar de fato a pesquisa. Depois dessa primeira etapa, vai a parte de fato de colocar a mão na massa, entrevista que seja, ou análise de dados, essas coisas. Escreve todo o projeto, analisa os resultados e aí divulga com os diversos eventos que a própria instituição realiza. Ah, entendi. Então vocês trabalham no negócio de, assim, teu método especificamente é análise e coleta de dados. Assim, coleta e análise de dados. Foi isso. Entendi. E, assim, a gente vai falar mais tarde isso sobre o podcast, né, aprofundar isso, mas tu pesquisou especificamente sobre manualidade dentro de um grupo que, assim, dentro de um grupo geral, né, de pesquisa, e dentro desse grupo vocês têm vários ramos, certo? Então, tipo, eu sei que, por exemplo, na SNCT, né, que inclusive é uma boa oportunidade da SNCT para você conhecer esses diversos grupos de pesquisa e você se informar mais, né, se enriquecer e até mesmo adentrar em alguns deles, se possível. Mas, tipo assim, eu me lembro que tem um grupo de geografia e daí tem o de vocês, que é hidrofoco, né, e tudo mais. E vocês cooperam entre vocês ou, tipo, cada um vai fazendo meio que sua pesquisa e na hora do evento vocês fazem uma coisa conjunta, digamos assim? Então, temos o grande grupo, que é o GGEL, Grupo de Estudos Ambientais do Nordeste Brasileiro, que é o grande grupo da Geografia Física dentro da coordenação aqui do IFPE. E dentro dele temos as diversas áreas do conhecimento, porque tem o grupo que estuda hidrogeografia, que era o grupo que eu fazia parte, o Hidro em Foco. Tem o grupo que estuda, por exemplo, solos, ou seja, a pedologia e edapologia, que é outra equipe que faz outro tipo de análise. E aí, dentro do meu próprio grupo, eu tenho a minha pesquisa, o meu colega tem outra e cada um tem sua própria metodologia para trabalho. Assim que funciona. E sobre a pergunta de os grupos se conversam? Conversam, porque temos diversos, ao longo do ano, datas importantes e não dá para desclassificar na geografia uma coisa de outra. Então, no dia do solo, por exemplo, o meu professor foi chamado para contribuir e toda a equipe foi contribuir com a ajuda no dia do solo. O dia da água, a mesma coisa. Por quê? Porque o solo vai depender da água e a qualidade da água vai depender do solo. Não tem como separar as coisas. Entendi. E aqui no distrito do Instituto Federal, vocês têm, tipo, uma estrutura, por exemplo, quando eu fui assistir a palestra do seu grupo especificamente, na SNCP também, a gente foi lá para o centro de pesquisa. Inclusive, para quem não sabe, a gente tem aqui o centro de pesquisa, né? Porque, tipo, pouca gente tem acesso ao centro de pesquisa. Então, uma boa massa de estudantes nem, tipo, pisou lá. Tipo, vocês têm uma sala lá dentro, vocês meio que trabalham somente no laboratório de geografia, tipo, vocês têm alguma coisa do tipo? Ou... Então, a geografia aqui no IFPE teve muita luta para conseguir um espaço de fato, porque é um curso relativamente jovem comparado a outros e tem a UFPE aqui do lado, a universidade, então tem geografia lá também. Mas com toda essa luta conseguimos alguns espaços para além das salas de aula. Então temos um laboratório específico só para a área humana, temos um laboratório específico só para a área de física e um laboratório geral para os alunos que chegam e querem estudar, querem aprender, querem passar um tempo aqui. Então, sobre o centro de pesquisa, eu não sei informar se temos uma sala específica lá para isso. Por quê? Porque no próprio instituto aqui, fora o centro de pesquisa, temos já uma sala só para a gente. Então, isso no caso, funciona mais com o departamento administrativo dos professores que conversam com a área administrativa do IF. Tecnicamente, pela minha experiência, tivemos alguns perrengues sim, mas geralmente conseguimos marcar nossas aulas de campo, conseguimos marcar nossas visitas técnicas para a realização de algumas atividades.
E para coisas mais específicas, tipo viajar para fora para apresentar algum trabalho, nunca vi acontecendo, então não posso informar. Recomendo sim, porque eu acho que o IFPE é uma instituição muito organizada, é muito importante para nós conseguirmos divulgar, porque tem muita gente que não sabe que o Instituto Federal tem curso superior. Então é necessário mesmo que pessoas comecem a se interessar, comecem a vir para cá e ver o que é que temos disponível para as pessoas poderem compartilhar, aprender mais e divulgar mesmo. Aquele negócio, né, justamente dos estudantes aqui do Instituto poderem aproveitar, usufruir e contribuir com a pesquisa aqui, que é algo que eu vejo pouco ainda, sabe? Tipo, o conhecimento das pessoas de maneira geral, que a gente pode fazer pesquisa aqui e mesmo sendo do ensino médio ao superior, a gente pode fazer contribuições mesmo para a ciência nacional, né? Claro, temos diversas pesquisas que são pioneiras na própria coordenação de geografia. A minha, por exemplo, tanto de TCC quanto do PIBIC, que eu fiz parte, foi pioneira nos dois casos. Então, é uma pesquisa que não existe em lugar nenhum, a federal não tem, e seria necessário que houvesse mais interesse do público para aprender sobre o que temos a disponibilizar. Tu sente que tu, como pesquisador, tu sente que tu dá uma contribuição para a sociedade brasileira? Ou tu acha que tipo, tu consegue fazer tua pesquisa, publicar tuas informações e isso daí acaba ficando por isso mesmo só dentro da universidade, entende? Então, temos na universidade duas áreas, que é o PIBIC, Projeto de Iniciação à Ciência, e o PIBEX, que é o projeto de extensão. No PIBIC, realizamos a pesquisa e os professores fazem toda a parte técnica, então a gente desenvolve, pesquisa, analisa resultados, faz toda essa parte. Na extensão, com a geografia, os professores pegam esse resultado e começam a divulgar. Por quê? Porque diversos professores têm acesso a várias outras áreas civis mesmo. Então, o meu professor, o professor Dr. Enildo Luiz Gouveia, realizava alguns estudos com o Comitê das Bacias Hidrográficas. Então, depois que eu realizar a pesquisa, foi possível chegar com ele e divulgar os resultados para esses comitês. O que foi muito importante porque já é um público externo que tem tanto a área civil quanto a área privada. Então, era realmente uma ótima conversa. Também teve contato com a Compesa, no qual, através do professor e das dinâmicas realizadas com os projetos, consegui estar explicando para eles e dando uma formação para os estagiários da Compesa. Então, sim, tem como fazer diversos trabalhos e ampliar e divulgar facilmente através daqui também. Maravilha. Então, pessoal, Malungo Boys e Malungo Girls, a gente tá vindo aqui nesse próximo bloco para saber um pouco mais de Johan em si. Então, Johan, a gente queria saber, a primeira coisa é de onde veio a ideia do teu nome? Então, meu nome foi meu pai que escolheu e ele gosta de música clássica, e aí o cara que ele estava ouvindo na época era o Johann Sebastian Bach, né? Mas aí todo mundo me pergunta, eu sei, conheço, só que o cara não tem o nome escrito dessa forma. O problema é que meu pai na época estava estudando o letão, a língua da Letônia. E daí ele quis fazer uma mistura entre o cara que ele estava ouvindo, a forma que escreve o nome lá, acabou sendo J-H-O-W-A-N. E tu curte música clássica por causa disso? Ou fosse incentivado em casa, alguma coisa assim? Ou... Fui bastante incentivado em casa, então eu tenho um gosto musical eclético, digamos. Curto, escuto de vez em quando, mas não é bem minha vibe, eu sou mais roqueiro. Então tá bom. Então, a gente queria saber agora quais são teus hobbies, viu? Meus hobbies, eu curto alguns jogos de história para me distrair, curto ler livros. Os livros que eu mais gosto são aqueles de detetive, então clássicos, né? E o que mais? Eu curto sair, vou pro shopping, cinema, essas coisas. Um ser humano normal.
Agora, me diz, esse teu, tipo, dos jogos de história, tu tem alguma ideia? Ou, tipo, assim, quais são geralmente? Tu prefere mais de estratégia ou, tipo, um negócio mais... Eu jogo um pouco de tudo, depende aí do que tiver em alta. Eu joguei o Cyberpunk, por exemplo, que tá bem recente, mas joguei os clássicos de Pokémon também, então... Isso aqui. Agora a gente vai com outro quadro, digamos assim, né? Que é o bate e volta. A gente faz faz a pergunta e tu responde rapidinho. Sério. Música ou banda preferida? Music, Comida favorita? pizza, Gosta de algum esporte? LOL, Um filme? filme, Vingadores, Um livro? Sherlock Holmes. E a pergunta mais importante agora, de todas. Formado no IF, pula no laguinho ou não? Não, eu estudo vulnerabilidade e ali é insalubre. Tá bom, Johan, falou. Fechou, Valeu. mano. Rapaz, falou, rapaziada. Até mais. Aguardem nosso podcast.